Bem, continuemos aí, né? Então, alternativa B, vocês já entenderam, né? Então, fonológico para dar mais realismo à fala simples do homem do campo. Então, se ele falasse prazer, vocabulário, né? Ele não teria essa entonação, né, diferenciada que é do homem do campo, né? Eles até brincam, né? Linguagem caipira, dialeto caipira, é bem diferenciado. Eu acho muito interessante. E o Patativa de Assaré, ele é especialista nisso, né? Bom, vamos lá. Segunda. O trecho a seguir, já apresentado na unidade 3, um exercício anterior que nós já fizemos, inclusive, foi extraído da letra de um frevo. Leia e responda aos itens de A e E. Quem se salva nessa brasa, quem acende um fogo novo, cruza a crise, colhe a calma, alegra a alma desse povo. Vive em paz a harmonia, abre as portas à alegria. Tucé de Abreu, Vivendo em Paz. Né? E aí quem gravou foi Caetano Veloso. Vamos ver as perguntas. As perguntas são simples, né? Então, é um teste também. Deixa eu voltar aqui que eu tenho o enunciado. Vou extrair de uma letra, leia e responda aos itens de A e tem A. Há nesses versos duas palavras que se diferenciam uma da outra por apenas um fonema. Transcreva A. Então, lá, você vai lá no verso, tem assim, ó, novo e povo. Olha o exemplo, ó. Novo é o ne e povo é o p. Né? Eles nem são da mesma formação, que nós estudamos o p como oclusiva, né? E o ne, ó, ne, lingual, tá vendo? Ó, ne, me, né? Certo? Então, aí é língua dental, né? Está entre os dentes, tá? Muito bem. Então, é o novo e o povo. Essa é na letra A. Na letra B, ele coloca: aparece no texto um par de palavras que se diferenciam apenas pela presença do fonema K. Como é fonema, a gente fala Q, né? E na verdade não é Q, K, né? É representado pela letra C. No caso, eu mostrei isso a vocês, a palavra casa escreve com C, só que o fonema é o K. Alfabeto fonético internacional, nós já falamos sobre isso. E em uma das palavras, e pela ausência desse fonema na outra, transcreva esse par de palavras. Vamos voltar lá. Sempre volte ao poema. Então ele fala assim, ó, cruza a crise, colhe a calma, ó, calma é igual casa. Casa eu escrevo com C, né, o C do cachorro, né, o C da cebola, só que a leitura é diferente. E na hora que eu vou pronunciar, eu pronuncio casa, do mesmo jeito que eu pronuncio calma. Né? Então, ele fala, né, ele queria primeiro esse fonema. E o outro, né, a outra palavra, ela tem ausência desse fonema. Né? Então, eu vou procurar alma, ó, calma, alma. Perceberam? Letra C. Levando em consideração as respostas aos itens A e B, enuncie o conceito de fonema. Então, vamos ver se vocês acertaram. Fonema é a menor unidade, né, de valor, de contraste mesmo, né, de oposição, que se constitui uma palavra. A troca de um fonema, né, por exemplo, você viu no A, né, povo, novo. A troca de um fonema faz com que a pessoa, ela vai ouvir a palavra, ela pode até achar que a palavra é igual, só que a hora que ela questionar, você vai falar, não, eu não disse novo, eu disse novo primeiro, depois eu disse povo. É a mesma coisa que sampa e samba. Ó, um outro exemplo. Samba, sampa. Ó, mudou, BP, tá? Então, é isso que ele quer que você perceba. Né? Quando você vai ouvir, né, você até pode confundir, mas a pessoa, ela precisa pronunciar direito para que você não confunda. Né? Então, ele coloca que fonema é uma unidade de valor de contraste, né, porque eles são diferentes, né? E para constituir o som de uma palavra. O que é fonema? O som de uma palavra.
A palavra é formada por letras, né? E essas letras têm um som. Então, cada som, né, vai ser usado para formar a sílaba. Então, quando é um som vocálico, um fonema vocálico, né, aí eu tenho a sílaba. Agora, quando é consoante, não, eu preciso ter a relação consoante-vogal, senão eu não tenho sílaba, tá? Letra C, já foi. Letra D. As palavras harmonia e alegria têm o mesmo número de sílabas, falei errado, tem o mesmo número de letras e de fonemas, né? Então, vamos ver se tem. A harmonia, então vamos lá. A harmonia tem 8 letras. E alegria, eu tenho 7 letras, né? Então, ó, e fonema, né? Vamos ver agora. Primeiro, harmonia, eu não pronuncio o H, por isso que são, ó, eu conto ela, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então, ó, olha lá. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letras. Só que na hora de pronunciar, eu não falo harmonia, eu falo harmonia. O H não tem som para nós nessa palavra. Então, eu tenho 7 fonemas, né? Agora, alegria, eu tenho 7 letras, né? E 7 fonemas. Igualzinho, tá? A letra E agora. A palavra acende tem 6 letras, mas apenas 5 fonemas. Pronuncie com atenção essa palavra e explique por que ocorre essa diferença. Então, ó, acende, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho aí o A, que é uma vogal, depois eu vou ter a sílaba sem. Na sílaba sem, eu tenho o C, o E e o N. Né? E aí, a hora que eu vou pronunciar, né, fica sem. E esse N, ele vai ser representado pela nasal, pelo sinal de nasalização. Então, ele vai ficar aquele tio em cima do E, acende. Deixa eu ver se eu tenho aqui um recurso para escrever para vocês, né? Deixa eu ver se eu consigo no chat. Já abri o chat aqui. Ó, vai ficar assim, ó. A, sem. Deixa eu arrumar aqui, que saiu errado ali. Acende, né? Então, quando eu vou escrever a palavra, eu vou pegar as letras, vou usar o recurso das letras, né? Só que a hora que eu for pronunciar, eu preciso entender que a pronúncia é diferente, ó. A, C, deixa eu colocar o tiozinho, D. Olha lá, coloquei até com maiúscula, para vocês entenderem aí, né, a diferença, tá? Então, eu vou postar para vocês verem. Olha lá. Tá certo? E eu vou ler do mesmo jeito, acende. Né? É um tiozinho em cima, tá bom? Muito bem. Então, respondi todas elas. Tem um exercício agora, que ele caiu no Enem, né? E é um exercício 3. Então, vamos lá. Para Mano Caetano. É uma canção aí, do Lobão. Né? Se vocês quiserem ouvir depois, tem aí, né, onde eu a encontro. Né? Então, se eu tivesse como colocar aí, né? Se eu soubesse mexer direitinho, eu até colocaria, mas eu sou terrível, né? No computador. Então, eu vou ler devagar para vocês entenderem, né? O que fazer do ouro de tolo? Quando um doce bardo brada toda brida, em velas pandas suas esquisitas rimas, geografia de verdades, guanabaras postiças, saudade banguelas, tropicais preguiças, a boca cheia de dentes, de um implacável sorriso, morre a cada instante, que devora a voz do morto, e com isso ressuscita a vampira, sem o menor aviso. Perdoe-me, e eu sou lobo bolo, tipo para rimar com ouro de tolo. Ó Narciso, peixe ornamental, diz-me outra vez, ou em bando baiano, ou em português de Portugal, de Natal. Então, vamos lá, mais uns exercícios aí para nós fazermos. Espero que vocês estejam acompanhando e estejam conseguindo.
Na letra da canção apresentada, o compositor Lobão explora vários recursos de língua portuguesa, a fim de conseguir efeitos estéticos ou de sentido. Nós percebemos isso, né? Então, quando ele fala, por exemplo, ó, Guanabaras postiças, tropicais preguiças. Né? Então, quando eu vou interpretar isso, saudades banguelas, vírgula, tropicais preguiças. Né? Preguiça tem aí o sentido, né, de não fazer nada, ou então bicho preguiça, né? Aí ele coloca geografia de verdades, Guanabaras postiças. Guanabara era um estado que tinha no Rio de Janeiro, né, antes de ter a capital federal em Brasília. Era um estado pequeno, né, tem até que vocês conhecem aí de nome Bacia da Guanabara, né? Mas deixou de ser estado, porque a capital era dentro do Rio de Janeiro. Aí ela foi deslocada para Brasília, né, e o estado acabou se fundindo aí com o Rio de Janeiro. Né? Então ele está falando o que fazer do ouro de tolo, né? Então ele vai fazer rima, né? Ele vai buscar várias palavras aí para engatar a rima. E ele acaba dando uma forçada de barra, né? E fica interessante o jogo sonoro, né? Vamos lá, na letra de canção apresentada, o compositor Lobão explora recursos linguísticos da língua portuguesa. Então, o que ele pretende? Estética. Vamos ver. Nessa letra, o autor explora o extrato sonoro do idioma e o uso de termos coloquiais na seguinte passagem. Então, quem fez deu a alternativa D de dado. Por que é D de dado? Porque é lobo, bolo. Ó, inverte. Tá vendo? É igual aquela que eu falei para vocês aí no começo da aula. Samba, sampa. Eu pego o B, né? Pego um B de letra de forma, puxo a perninha e vira P. Tá certo? Então é a mesma coisa. Lobo, bolo. Tipo para rimar com ouro de tolo. Né? Então é claro, né, que seria essas. As outras não dariam, ó. Quando um doce bardo brada a toda brida. Aí eu tenho a literação em B, a literação em R, né? Tem a assonância, né? Não seria só o que ele está pedindo aí, né? Efeito estético. Então, não é só o som, também tem o que ver. Samba, sampa, eu tenho efeito estético. A mesma coisa, lobo, bolo, né? Em velas pandas, suas esquisitas rimas. Essa não tem nada. Que devora a voz do morto. Também não. Tise-me outra vez. Né? Então, aí o que eu tenho? Né? Tenho uma língua que não é a língua portuguesa. Né? Então, nem daria para eu fazer esse jogo aí, porque é uma outra língua. Então, deu a alternativa D de dado. Espero que tenham acertado. No soneto Língua Portuguesa, de Olavo Bilac, soneto é maravilhoso, né? Ele faz uma declaração de amor ao nosso idioma. Leia estes trechos do poema. Última flor do lácio, inculta e bela, és um tempo, esplendor e sepultura. Amo-te assim, desconhecida e obscura, turba de alto clangor, lira singela, que tens o tom e o ciclo da procela e o arrolo da saudade e da ternura. O que ele está dizendo, né? Última flor do Lácio. Que língua é essa, né? É portuguesa. Por quê? Porque Lácio é a cidade de Roma, né? E a última flor que nasceu de Roma foi a língua portuguesa. Nós temos 12 línguas neolatinas, né? E português foi a última, porque depois o Império Romano vai cair. Inculta, porque veio do latim vulgar, e bela, né? Porque ele é apaixonado por ela, né? Então aí eu tenho o sentimentalismo do Bilac, o nacionalismo dele. És a um tempo, esplendor e sepultura. De novo, ó, inculta e bela. Esplendor e sepultura. Olha o jogo de antíteses, né? Esplendor, porque ela é poderosa, e sepultura, porque a mãe dela morreu, que ela tinha. Aí ele faz uma declaração de amor, ó, amo-te assim, desconhecida e obscura, porque desconhecida é uma língua muito difícil, né? E para traduzi-la há dificuldade. Tem o ponto positivo, né, de ser uma língua complexa, maravilhosa, mas tem o ponto negativo da tradução. Né? Muitos livros não podem ser traduzidos para determinadas línguas por causa da complexidade da nossa língua. Né? Então, isso é lamentável, né? Mas eu ainda prefiro que ela seja assim. Né? Vamos ver. Releia o texto, se possível em voz alta. Tentando para o aspecto sonoro dos versos, responda aos itens de A a C. Letra A. No segundo verso, o poeta cria uma aliteração com os fonemas T, P, D. Né? És a um tempo, esplendor e sepultura.
por que que é uma aliteração? É isso que ele quer que você explique. Você vai colocar, a aliteração é a repetição de fonemas iguais ou semelhantes, né? E aí você coloca isso, aí depois você vai dizer assim, olha, se eu quisesse igual, eu teria o mesmo som, né? P, 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 T, 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 D, D, D. Só que eu tenho sons muito parecidos, ó. P, olha minha boca, ó. E você também pode pronunciar aí. P, B, T, D, Q, G. Perceberam? Essas são as oclusivas. Então, normalmente, né, elas são explosivas, elas são altas. Então, elas são as batidas, né, que ele vai dar. Então, você coloca repetição de fonemas iguais ou semelhantes. Aí você coloca que a literação está no T, marca lá no próprio verso, no T, no P, no P, no D, no P e no T. Olha lá que bonitinho, né? Aí ele coloca na sequência. A partir desse exemplo, explique o que é a literação, nós já dissemos. Identifique outro verso em que esse recurso sonoro também é empregado pelo poeta. Então, vamos ver qual que a gente tem aí, né? Eu gosto dessa, quer ver, ó? Que tens o tron e o silvio da procela, e o arrolo da saudade e da ternura. Ó, né? Ternura, tá vendo? O que mais que eu tenho aí? Além do T, que vocês notaram. Não tem mais nada? Só o T mesmo? A gente pode também destacar, né, as assonâncias que ele pede, né? Outro verso que esse também é empregado pelo poeta. Então, eu tenho o T, né, que a gente colocou aí, tá certo? E ele também vai fazer o recurso da aliteração, perdoe-me, da assonância, que é o E, vários Es, né? O, tá vendo? Ó, eu tenho no Q, no T, né? Depois E de novo, procela, né? Depois eu tenho o também repete bastante, né? Vamos botar lá, ó, esplendor, né? E sepultura. Então vamos lá, nesse não tem, mas esse que eu peguei tem, ó, arrolo, né? Procela, tron, silvo, tá vendo? Então eu tenho que mostrar. Então explique o que é a literação e um verso que tem um recurso sonoro também empregado pelo poeta. Então eu achei o T, né? E depois já aproveitei e já falei das assonâncias também. Muito bem. Essa foi a letra B. Vamos para a letra C agora. Letra C. Que efeito sonoro, barulho, o poeta procurou sugerir no verso 5? Como ele obteve esse efeito? Bem, o que ele sugeriu aí, né, nesse verso 5? Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Que tens o tron e o silvo da procela. Se você ler lá, ó, tron é estrondo, silvo é um assobio e a procela é uma tempestade no mar, que a língua veio, né? Ela veio por meio da guerra, né? O Império Romano invadiu a Península Ibérica. Então, porque a gente tem o castelhano e tem o português, né? Então, ela veio como uma tempestade mesmo, no meio da guerra. Então, coloca aí. Ele sugeriu o barulho de uma tempestade no mar. Por isso, usa os recursos da literação e da assonância. Muito bem. Então, na letra A ele pediu a literação e na letra B ele pediu a assonância, tá? Bem, agora vem mais um texto do Caetano Veloso, né? Agora é dele mesmo, dele e do grafite, chama grafite a questão. Então, dele. Jogo rápido, língua ligeira, olhos arregalados, passam o meu e o seu nomes ligados. Por uma seta de Cupido, filho de Afrodite, o nosso amor é um coração colossal de grafite. Nos flancos de um trem de metrô, a nossa carne é toda feita de flama
e de fama. Olha aí, ó, já ensinei isso. Como chama isso? Flama, fama. Isso lá em figuras de linguagem, que foi nosso assunto no outro bimestre, né? Paronomásia, o trocadilho. Olha aí. Dentro da paronomásia e trocadilho, normalmente eu tenho a assonância e a aliteração. Eu mostrei isso a vocês. Então, vamos ver a pergunta agora. Então, aqui ele está falando da língua, né? E ele está falando dos olhos arregalados, né? E do grafite, está aqui do lado, ó. Relativamente a alguns recursos que contribuem para o ritmo e para a musicalidade desse trecho, considere as afirmações abaixo e assinale a alternativa adequada. Quem fez deve ter marcado a alternativa A. Então, todas corretas, né? Então, vamos ver. No verso 1, a sequência de expressões nominais, sem verbos, intensifica a ideia de velocidade já expressa por palavras do próprio verso. Vamos ver se é verdade? Jogo rápido, língua ligeira, arregalados. É verdade. Eu tenho aí uma sequência rápida marcada pela vírgula, né? Então, eu leio jogo rápido, língua ligeira, olhos arregalados. Eu só pauso na vírgula, né? Mas eu tenho duas expressões que aceleram. Número 2. A semelhança sonora entre as palavras é um recurso que se sobressai no verso 6. Flama e fama, eu já destaquei, tá? Flama é uma chama de fogo e fama, vocês sabem o que é. Número 3. Nos versos 4 e 5, as assonâncias e aliterações procuram sugerir o barulho ritmado de um trem em movimento. Também está correta, né? Então, todas corretas, né? Então, ó, 4 e 5. Nos flancos de um trem de metrô, perdoe, o nosso amor é um coração colossal de grafite nos flancos de um trem de metrô, né? Então, ele quer realmente dar movimento a tudo isso, né? Se eu quisesse fazer um levantamento aí da 3, eu colocaria nosso, o e o, amor, o e o. O de coração, o de colo, né, a palavra colossal. Depois eu tenho um segundo momento, né, eu vou ter a repetição do A, coração, colossal, amor, grafite, repetição do A. Num terceiro momento, o E, o E, né? Então, o aberto e o fechado. Aí eu tenho o I, grafite, né? O grafite, de trem, de metrô. Então, aí eu teria as assonâncias. Vamos ver as aliterações aí, né? Nesses versos também. Então, eu tenho lá a literação em S, nosso, coração, colossal. Depois eu tenho o C, né? Que vai dar o K, coração, colossal. Eu tenho grafite, flancos em F, trem e metrô em T, coração, o R do grafite e o R do metrô. Olha quanta coisa repetida. É só para vocês lembrarem, né, das figuras de linguagem, não pode esquecer delas. Então, ó, esse exercício eu corrigi. Aí agora vem os encontros que vocês fizeram, né? Aí ele vai dar, vai começar a entrar em tonicidade e sílaba tônica. Nós vamos cair em acentuação gráfica. Ele está dando recurso para a gente, né, o material, para nós estudarmos depois a acentuação gráfica. Então, vamos lá. 147 agora. Também são exercícios de fixação. Um pouquinho também, nada muito, né? Então, vamos lá. Adolescência. Vamos ver. Considere as palavras destacadas na definição a seguir e assinale a incorreta. Adolescência, idade em que o garoto se recusa a acreditar que um dia ficará chato como o pai. Então, vamos ver. Na palavra que, há apenas um som vocálico. Que. Ele quer incorreta, cuidado. Né? Que. Perceberam? A palavra chato tem 5 letras e 4 fonemas. Ele quer incorreta. Vamos contar? 5 letras, chá. Ó, eu não separo o C do H, então 4 fonemas. Adolescência, cuja divisão silábica é adolescência, é uma palavra polissílaba e paroxítona. Correta também. Né? Então, por enquanto, não achamos nenhum erro. Na letra D, nas palavras adolescências, que e chato, ocorre respectivamente dígrafo
SC, de adolescência, que é U, né? E o CH, que é chá, tá certo, é um dígrafo. Duas letras, ó, duas grafias, tá? Então, errado é a E. Vamos ver que tá errado aqui. Tanto na palavra dia como na palavra pai, o I funciona como vogal. Não, de jeito nenhum. Ele é vogal quando ele é tônico e ele é semivogal quando ele é átono. Então, dia e pai. Dia, ele não é semivogal, ele é vogal, mas no pai ele é semivogal, né? Então, tá errado aí. Tá certo? Número 2. Ai, preciso tomar uma aguinha, gente, só um minutinho. Tomar uma aguinha, senão fica difícil. Delícia, né? Vamos lá. Número 2 agora. Leia este trecho do texto e responda aos itens A a D. Macunaíma aproveitava a espera, se aperfeiçoando nas duas línguas da terra, o brasileiro falado e o português escrito. Macunaíma é um livro do Mário de Andrade que vocês vão estudar no terceiro ano, né, em modernismo, literatura. É um livro muito interessante, é um herói sem nenhum caráter, é um índio que sai lá do Amazonas atrás da pedra que ele mesmo perdeu, que é o símbolo da tribo dele, né, e ele vai passar por umas coisas bem fantásticas que o autor cria, porque é uma narrativa fantástica. Quando ele chegar a São Paulo, ele vai estar loiro de olhos azuis. Ele perdeu todas as características do índio. E aí, só malandragem, muito engraçado o livro, muito interessante de ler. A dificuldade do livro é só a linguagem, né? Que ele usa muitos termos em tupi, em guarani, né? Ele faz uma mistura danada, ele fala do folclore, né? E tem umas coisas misteriosas que acontecem porque a narrativa é fantástica. Então, vamos lá. Na letra A, faça a divisão silábica das seguintes palavras no texto e classifique seus encontros vocálicos. Macunaíma aproveitava, aperfeiçoando e duas. Isso aqui eu não preciso fazer, né? Vocês sabem, né? Pelo amor de Deus, quantas sílabas tem Macunaíma? O I vai ficar separado. 5 sílabas. Eu tenho hiato, que é o I. Depois aproveitava, o VEI fica junto, é um ditongo, não pode esquecer disso, ele é um ditongo decrescente, né? Aperfeiçoando, mesma coisa, o FEI vai ficar junto, né? Soando separa, tá? E duas vai ficar junto, né? Ou não? Não, as duas sílabas, é hiato, tá? Vamos ver. A palavra línguas admite duas divisões silábicas. Indique-as, explique por que ambas são válidas. Bem, eu tenho ditongo crescentes, né? No caso, o guá. Então, o final junto, né? E também hiato, né? Como que seria em hiato? Seria línguas, né? Pode as duas, né? Na verdade, assim, não é comum, né? Mas eu posso pronunciar, por quê, né? Porque é um dígrafo, né? Então tem guá, o é pronunciado, né? Não é linga, é língua. Então, se eu separar em termos de pronúncia, tudo bem. Em termos de sílaba, não, né? Mas é justificável, ó, língua. E não tem trema, porque quando tinha trema era só o grupo Guegui, né? O grupo Guá não tem trema, né? Então, mas eu não posso esquecer, né, que eu tenho um pronunciado aí, tá? Então, cuidado. Na letra D agora, em aperfeiçoamento e terra, os elementos destacados apresentam o mesmo tipo de encontro fonético? Sim, né? Então, eu tenho lá, aperfeiçoando, é um dígrafo, soando, tá? Soando, tá vendo? Ó, dois sons, né? Duas grafias. E depois eu tenho terra, né? Os R's ficam juntos, mas eu pronuncio ra, não é ra, né? Então, eu também tenho um só fonema. Tudo bem? Exercício 3. Em suas aulas de literatura, ao estudar a organização sonora dos poemas, você precisará determinar a quantidade de sílabas métricas, que a gente chama de sílabas poéticas, dos versos. Conheça as 3 das regras básicas utilizadas nessa contagem. Primeira, a divisão é feita pela pronúncia, não pela grafia.
conta-se somente até a última sílaba tônica do verso. Se a última sílaba de uma palavra terminar em vogal, é a primeira da palavra seguinte. Começa por vogal, desde que não sejam as duas tônicas. Elas se juntam na mesma sílaba métrica. Ele vai dar exemplo aí. Observa a diferença na contagem das sílabas normais gramaticais e das sílabas métricas ou poéticas, né, nestes versos. A vida é combate. Então, ó, normal, eu tenho 7 sílabas. A vida, 2, a vida, 3, né? 4, com, bater, mais 3, são 7. Agora, as sílabas poéticas, o A vai se juntar ao E. Então, vai ficar vida é, combate, a última sílaba eu não vou contar. Então, 5 sílabas, como que é chamado mesmo? Pentassílabos ou redondilho menor. Lembraram? Aula de literatura. Copie os versos a seguir e separe de maneira a obter a quantidade de sílabas indicada em cada caso. A lua vem entre as ramagens. Bem, 10 sílabas gramaticais. A lua vem entre as ramagens, divide, né? Ramagens, eu não corto, porque é sílaba tônica. 8 sílabas métricas. A lua vem entre as ramagens. Aí eu conto até ramagens, né? Então, aí eu tenho que contar só até a sílaba tônica, né? Agora, quando é sílabas gramaticais, eu não posso jogar fora, eu tenho que contar. Bem fácil isso, né? Que é voltar aí ao ensino fundamental, né? Letra B. Chega mais perto e contempla as palavras. Dumont. Bem, chega mais perto e contempla as palavras, gramaticais 13, né? E 10 sílabas métricas, porque eu não vou contar a última, e vou juntar perto e contempla as, né? Então, vocês já sabem dividir em sílabas poéticas. Eu espero que vocês tenham acertado. Mentem os que disseram que eu perdi a lua. 14 sílabas normais, né? 11 sílabas poéticas. Mentem os que disseram, eu vou ter que separar. Eu posso separar de 2 jeitos. Eu posso separar com vou escrever aqui para vocês verem. Ó, isso em sílabas poéticas, tá? Sílabas gramaticais eu não posso fazer isso. Deixa eu arrumar, porque em vez de eu colocar hífen, eu coloquei outra coisa. Deixa eu arrumar aqui. Apagar, né? Tô colocando aqui no chat para vocês verem, ó. É que eu acho curioso isso, né? Cadê o hífenzinho para eu colocar aqui? Aí. Ó, em sílabas gramaticais, não pode ser assim, em sílabas poéticas. Só que eu também posso fazer assim, olha, né? Por que que eu posso? Eu vou explicar. As duas formas eu teria de aceitar. Ó, isso é sílaba gramatical. Só que os gramáticos, eles dividem assim também em sílabas métricas. Né? Se é um professor, um livro de literatura, ele vai fazer a primeira, vai colocar os 2 S juntos. Se é um sujeito ligado à gramática, ele vai fazer daquele jeito. Por que que podem as duas? Porque não altera o número de sílabas, dá na mesma. Tá? Então, se a divisão gramatical é a de baixo, se a divisão poética podem ser as duas. Tá? Gravem isso. Tá? Então, aí está a resposta desta alternativa aí, tá? E aí depois eu tenho lá a lua, né? Vai cortar o A e vou juntar. Perdi a junto e o que eu mentem ou separado, né? Que disseram que eu vai ficar junto também. Perdi a junto também, tá? Eu vou ter 11 sílabas. O de cima, na letra B, é chamado de decassílabo. De 11 é chamado de endecassílabo. Quem gosta muito de versos de 11 sílabas é o simbolista, do século XIX. Vamos terminar. Exercício 4. Alguns conceitos teóricos apresentados nessa unidade são indispensáveis para a aplicação de regras de acentuação gráfica que estudaremos na unidade 6. No quadro abaixo, há um conjunto de palavras já acentuadas. Logo depois dele, são
apresentadas algumas regras de acentuação. Transcreva do quadro as palavras que servem de exemplo para cada uma das regras. Aí ele vai dar o quadro, né? Vamos para a letra A. Palavras monossílabos tônicos terminados em A, ou seguido ou não de S, serve acento gráfico. Então, a única palavra que eu tenho aí é paz. Espero que tenham acertado. É paz com S, é o objeto, né? Não é a paz da alma, né? B. Acentua-se graficamente os paróxicos terminados em ditongo, seguidos ou não de S. Então, qual que seria a letra B? Túneis, silêncio, notícia. Depois eu tenho saudáveis, águas. E acho que acabou. Letra C. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Então, eu tenho lá, na primeira linha não tem? Ah, tem sim, tem incrédulo. Na segunda linha tem orgânico. Depois tem veículo. Deixa eu ver se tem mais. Veículo. Depois tem. Deixa eu ver se não pulei nada. Acho que só, né? Então, incrédulo, orgânico e perdoe-me, veículo. Letra D. O I e o U, na segunda vogal do hiato, recebem acento quando ocorrem sozinhos ou seguidos de S na sílaba, desde que não sejam seguidos de NH. Né? Essa regra eu já dei, né? Então ele está colocando aqui, mas vocês já tiveram também, sabem disso já. Bem, aí ele quer que você mostre isso, né? Eu tenho lá cajaúna, aliás, falei errado, cajuína, né? Deixa eu pegar a palavra aqui. Cajuína, veículo, tem hiato, né? E heroísmo, embaúba e balaústre. São elas. Eu pulei palavra no exercício anterior, né? Voltem lá na letra C. Eu fui até veículo, mas eu também tenho hipócrita. Eu pulei, ó, hipócrita, e tem sátira. Volta lá e complementa, por favor. Eu não vi essas palavras. Tá? Então, na letra C. Na letra D ficou cajuína, veículo, heroísmo, embaúba e balaústre. Espero que tenham acertado. Considere as palavras a seguir e as informações a respeito delas. Gratuito, fluido e fluido. Então, tem aí paroxítona terminada em ditom, gratuito. Fluido, mesma coisa. Né? E fluido é hiato. Né? Então, eu tenho fluido e fluido. Mas eu não tenho gratuito, e muito menos, né? Gratuito de grátis, tá certo? O pessoal fala aí um monte de porcaria, né? Essa não existe, é gratuito, fortuito, circuito, né? Considere as informações a respeito das três palavras na alternativa em que elas apresentam divisão silábica, silábica correta. Bem, essas eu vou falar. É a alternativa D, né? Gratuito, fluido e fluido. Elas estão separando as sílabas corretamente. Então, vocês devem ter acertado, eu espero. Muitas palavras, exercício 6. Muitas palavras oferecem certa dificuldade quanto à pronúncia. Com este exercício, você vai fixar como devem ser pronunciados, segundo a variedade culta da língua, alguns desses vocábulos. Considerando a indicação de parênteses, identifique a sílaba tônica da palavra, depois leia novamente, se possível, em voz alta. Bem, qual a pronúncia correta? Rubrica, então sublinha, bri. É uma paroxítona, não tem acento, termina em A. Látex, pronuncia látex. Tem também latex? Tem, mas pela regra é látex. Látex é marca, né? Então seria uma metonímia, né? Então ponha acento, sublinha lá, paroxítona também. Ruim, não é ruim, é ruim, é oxítona. A palavra lévedo, o pessoal fala levedo de cerveja, não, é lévedo. Nobel, né? Nobel é o nome do inventor do prêmio Nobel, é Nobel. Condor, caracteres e júniores. Então vamos lá, sublinha Nobel, o bel, depois de condor, o dor, caracteres, o té,
e júnior, júniores, U. Tá certo? Normalmente o pessoal comete erro de prosódia, aí fala ruim, fala rúbrica, né? Levedo, né? Perdoe-me, levedo, condor, né? Isso aí é umas coisas aí muito esquisitas, tá? Bem, terminamos essa parte. Aí no nosso próximo encontro, nós vamos corrigir a unidade que vem na sequência aí, a 149, né, que vem da teoria prática, tá? Então, na próxima oportunidade, nós vamos chegar aí à unidade de acentuação gráfica, né? Eu vou pedir o restante que falta, né, que eu não pedi de uma vez, eu fui devagar, tá? Então, tá faltando esses exercícios aqui, ó, da teoria prática, esses que eu me lembro eu não pedi, e aí eu pedi os de acentuação gráfica. Né? Nós vamos corrigir no nosso próximo encontro, né, que vai ser daqui a 2 semanas, né? Porque segunda-feira que vem é feriado, tá certo? Desculpem, né, não colocar aí slide, da próxima vez eu vou fazer com slide, acho que fica mais legal, né? Colocar os exercícios todos, ou então ver se eu consigo colocar a página do livro, né? Que o meu tá cheio de resposta, eu não quis fazer isso, eu podia ter fotografado, mas tá tudo gabaritado, né? Então fica ruim. Né? Então eu preferi fazer um bate-papo mesmo, eu falando aí, lendo, né? Para fechar mesmo, como se estivesse na sala de aula, você seguindo, e eu lendo, às vezes eu peço para vocês lerem, né? Aqui eu não peço porque vocês não estão, mas eu fico com uma vontade que vocês leem, vocês nem sabem, eu gosto que o aluno lê, tá bom? Até. Se tiverem dúvida, é só escrever na sala virtual a dúvida para eu respondê-la. Obrigada. Até.